sou o missionário Jaci Rodrigues, aqui de Mossoró, Rio Grande do Norte. Trago para você hoje uma palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, dos versos 25 a 37. Esse texto é conhecido como a parábola do bom samaritano. Nós temos como objetivo mostrar a necessidade de colocar a palavra de Deus em prática e cuidar do nosso semelhante, sem nos preocuparmos com questões religiosas ou culturais e outras. O texto nos fala em Lucas capítulo 10, quero ler os versos 25 a 26. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo com a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Nessa parábola, nós selecionamos 4 surpresas para a nossa meditação. A primeira surpresa é a surpresa do Mestre, Jesus. O doutor da lei foi até Jesus para tentá-lo, para saber se realmente ele conhecia a lei, se ele ia repudiar a lei, se ele ia entrar em algum conflito com a lei. Mas Jesus, ao responder, aponta para as Escrituras. Ele disse: o que é que diz a lei? Como é que você lê? Como é que você entende a lei? Porque não adianta somente conhecer, mas nós precisamos praticá-la. Então, a surpresa do mestre foi que o doutor da lei tentou testá-lo e ele acaba saindo de lá sendo testado pelo mestre, porque Jesus chamou a prática da palavra, que não adianta somente conhecer sem colocar em prática. A segunda surpresa que nós encontramos aqui nesse texto é a surpresa dos assaltantes. Quando Jesus fala com o doutor da lei e diz para ele colocar em prática, os versos 29, o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Então, a segunda surpresa já é a parábola propriamente dita. Parábola era um método de ensino muito comum na época de Jesus. Jesus falava por parábolas para ensinar assuntos difíceis, esclarecer temas difíceis, como a salvação, a vida eterna, o reino de Deus, e aqui sobre o relacionamento, sobre o amor ao próximo. Temos então a surpresa dos assaltantes. Jesus disse que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que o assaltaram, tiraram tudo que ele tinha, o espancaram e deixaram meio morto. É o que nós vemos no verso 30. Então, aquele homem, que era um judeu, que vinha de Jerusalém, foi surpreendido pelos assaltantes. Nós conhecemos, todos os dias vemos pela mídia as informações das injustiças, dos roubos, dos assaltos, sequestros, dos golpes, dos estelionatos, todas as atitudes que manifestam a agressão ao ser humano, não só físicas, mas verbais, psicológicas, espancamentos, abusos, que são eventos traumáticos que deixam sequelas nas pessoas e às vezes até matam, como aquele homem ficou meio morto. Então, esses assédios não ocorrem somente na vida física, no plano físico, mas eles também ocorrem no plano espiritual, porque existem as forças da maldade, os demônios, os espíritos maus, que tentam roubar do homem os seus bens, tirar tudo dele, até mesmo a salvação.
Em João, capítulo 10, no verso 10, Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós falamos que os espíritos também têm interesse em deixar o homem sem nada, tirar tudo que ele tem, nós refletimos sobre esse texto que Jesus fala. O ladrão não vem senão a roubar os bens, a salvação. Lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 12, o Senhor Jesus está explicando uma outra parábola, que é a parábola do semeador. Jesus fala que a palavra, que a semente que caiu à beira do caminho, foi pisada pelos homens, comida pelas aves. E no verso 12, de Lucas capítulo 8, Jesus explica que a que caiu à beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra, mas aí vem o diabo, tira a palavra do coração para que a pessoa não creia e seja salva. Então também as forças das trevas trabalham para tirar tudo o que o homem tem. A terceira surpresa que nós encontramos aqui é a surpresa dos religiosos. Jesus, continuando a explicação, a parábola, ele diz: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. A surpresa dos religiosos é o fato deles falarem uma coisa e fazerem outra. No templo eles ensinavam a lei, mas fora do templo eram transgressores da lei. Sacerdotes e levitas trabalhavam juntos, um auxiliava o outro, as responsabilidades, a organização do culto, os sacrifícios, as orações, tudo era feito pelos sacerdotes e os levitas no templo. Portanto, se podia esperar dessas pessoas uma reação diferente, não uma indiferença, como foi aqui, uma omissão, ou até uma hipocrisia, ensinar uma coisa e praticar outra. Nós passamos agora à quarta surpresa dessa parábola, que é a surpresa do desprezado samaritano, dos versos 33 a 36. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, ou 2 denários, e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei. Quando voltar, te pagarei quando voltar. Qual, pois, Jesus perguntou ao doutor da lei, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então, são atitudes que demonstram o amor e compaixão. O samaritano, que era inimigo dos judeus, eles eram inimigos por questões de raça. Os samaritanos eram um povo mestiço, casado com pessoas de outras nações, e eram considerados inimigos. Mas aqui o samaritano agiu como o próximo, o verdadeiro próximo daquele que estava em dificuldades e em necessidades. Esse é o amor, fazer o bem e atender às necessidades de outras pessoas. Foi assim que Jesus fez ao vir esse mundo, ao nos encontrar caídos pelas estradas da vida, e assim nos trouxe salvação. Nós encontramos em Isaías capítulo 1, no verso 6, que eu quero ler aqui, diz assim: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres,
não espremidas, não ligadas, nenhuma delas amolecidas com óleo. Então o Senhor Jesus veio a este mundo e, como diz em Mateus, aliás, em Lucas, no Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus olhou as multidões e teve grande compaixão delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, o bom samaritano, diz o texto do verso 33, Lucas 10, moveu-se de íntima compaixão. A compaixão foi tão grande que ele deixou de lado as resistências, as discriminações. O amor falou mais alto. Então, a mesma forma, a mesma atitude tomou Jesus com respeito a nós. Veio a este mundo para nos salvar. João capítulo 3, no verso 16, muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus fez algo para nos salvar e nos libertar. Essa é a lição principal dessa parábola do bom samaritano. Nós vamos fazer uma revisão, apenas relembrar os pontos. A surpresa do mestre. Só ele pode responder a grande pergunta que o doutor fez, né? Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Só Jesus pode responder essa pergunta. Lá em Atos capítulo 16, no versículo 31, o carcereiro fez uma pergunta assim, semelhante, fez a Paulo e a Silas: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. A grande surpresa foi que o mestre Jesus, né, o doutor foi tentar testar a Jesus, saiu de lá testado. Saiu de lá convencido que ele não praticava a lei, ele apenas recitava. Tem que sair do intelecto, passar para o coração e passar para as mãos, para as atitudes. A segunda surpresa foi dos salteadores. Isso nos lembra, como falamos, a vida do pecador, do homem pecador, sem Deus, né? Tanto os salteadores quanto os espíritos maus tentam roubar-lhe tudo, mas Jesus nos dá a vida plena, a vida eterna. A terceira surpresa, a surpresa dos religiosos, que mostra que a lei pode apenas mostrar o pecado, dizer que você é um pecador, mas a lei não pode salvar, nem dar a vida eterna. Só pode mostrar que você é um pecador. Mas Jesus, o Filho de Deus, como nós já vimos, João 3,16, não custa nada repetirmos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, e se perecer, morrer eternamente, ficar afastado de Deus eternamente, mas tenha vida eterna. A provisão de Deus, de Jesus, não é só para este mundo, é também para a vida eterna. A quarta surpresa, a surpresa do desprezado samaritano, que ninguém poderia esperar muita coisa dele, mas ele foi aquele que socorreu o seu inimigo, assim como fez Jesus quando veio a este mundo. Bom, a parábola do bom samaritano termina no verso 37, Lucas 10, 37. Daí nós não vemos mais a história continuar. Mas no mundo em que nós vivemos, milhares e até milhões de pessoas estão na mesma situação daquele homem caído à margem da sociedade, à beira do caminho. Qual será o samaritano, o bom samaritano, que vai atender, que vai ajudar esse homem caído? Pode ser eu ou você. A surpresa que você pode fazer a alguém, faça uma boa surpresa a alguém. Isso é agradável a Deus. Isso é aceitável
para com ele, é a boa vontade de Deus. Faça uma surpresa boa para alguém. Faça uma boa surpresa a si mesmo. Entregue a sua vida, entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Ele vai te surpreender. Assim nós terminamos essa parábola, fazemos uma pausa, porque a vida continua. As oportunidades de ajudar o nosso próximo estão a todo momento, em todos os lugares. Nas calçadas, nas ruas, nas feiras, nos semáforos, em todo lugar tem alguém caído precisando de ajuda. Quem será o próximo dessas pessoas? Preciso fazer a minha parte e você precisa fazer a sua. Deus te abençoe.